presidente do STF, ministro Dias Toffoli, se reúne com representantes do setor agropecuário em Brasília. Entre os assuntos do encontro, o desenvolvimento do setor e o apoio a pequenos produtores. Supremo retoma os julgamentos das ações que discutem omissão do Legislativo para criminalizar a homofobia. Preconceito, discriminação, exclusão e até mesmo punições das mais atrozes. Reforço no combate à violência doméstica. Tornozeleiras eletrônicas monitoram agressores para que eles não cheguem perto das vítimas. E os cuidados na busca pelo corpo perfeito em academias. Mas há riscos próprios dessa atividade. Por isso, nem só de benefícios se faz uma academia. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma logo mais às 14h o julgamento das ações que criminalizam a homofobia. Os pedidos foram protocolados para combater o preconceito contra o público LGBT. Os relatores são os ministros Celso de Mello e Edson Fachin. Vai ser a terceira sessão do julgamento que começou na semana passada e foi suspenso após a primeira parte do voto do ministro Celso de Mello. E vamos saber agora como está a expectativa em torno da retomada desse julgamento com o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A expectativa é de que o voto do relator de um dos processos, o ministro Celso de Mello, seja retomado logo no início da sessão. Ele que deu início a esse julgamento, como você disse, Rafaela, na semana passada. Na sequência, vai ser a vez do relator do outro processo, que é o ministro Edson Fachin. A previsão é de que o julgamento se estenda durante toda a tarde. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves todos os detalhes e também quais as partes que já falaram aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Terceiro dia de sessão dedicado apenas para um tema. Duas ações alegam omissão do Congresso Nacional para legislar sobre a criminalização da homofobia e transfobia. Enquanto o Legislativo não tipifica o crime, os autores pedem para que seja aplicada a lei do racismo, nos casos de ofensas, agressões e homicídios em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. Pedem também para que o Estado tenha o dever de indenizar as vítimas enquanto esse tipo de conduta não for criminalizada. Os autores das ações são o Partido Popular Socialista e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Na quarta-feira passada, primeiro dia de julgamento, os dois ministros Celso de Mello e Edson Fachin leram os relatórios. Os debates entre os que defendem as ações e os que são contra começaram antes. Entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. Nós não podemos generalizar. E da forma como está proposto nesta petição, neste pleito, não está claro. Porque nós sabemos que muitos livros sagrados condenam a prática homossexual. 420 mortes de pessoas que se afirmam gays e lésbicas. É um número pequeno? Quanto será necessário que tenhamos as mortes para entender que já morreram pessoas demais? O ministro Celso de Mello criticou a inércia do Legislativo para editar lei que criminalize atos de homofobia e disse que o STF não pode tipificar a conduta como crime. Também entendeu que não cabe ao Estado indenizar vítimas por ausência de lei. Preconceito, discriminação, exclusão e até mesmo punições das mais atrozes. Eis o extenso e cruel itinerário que tem sido historicamente percorrido ao longo dos séculos em nosso país pela comunidade LGBT. O voto do decano, que deve continuar hoje, tem cerca de 130 páginas e foi dividido em 18 pontos. Depois do ministro Celso de Mello concluir o voto, será a vez do ministro Edson Fachin votar. E o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, e o ministro Gilmar Mendes receberam ontem à noite 12 governadores. Na pauta, os repasses a estados por desoneração das exportações. Governadores de 11 estados e do Distrito Federal discutiram com os ministros do STF o problema dos repasses aos estados devido à desoneração das exportações.
O repasse está previsto na chamada Lei Candir, de 1996. Em 2013, o estado do Pará recorreu ao Supremo com a alegação de que o Congresso estava sendo omisso por não criar lei complementar regulamentando o repasse. O caso foi julgado em 2016. O STF reconheceu a omissão do Congresso, estabeleceu prazo de 1 ano para a edição da lei complementar. Caso o prazo fosse descumprido, caberia ao Tribunal de Contas da União fixar, em caráter provisório, o valor total e a cota devida a cada estado, até a edição da lei. Perto do fim do prazo, a União pediu para prorrogar por mais 2 anos ou 1 ano a partir da publicação da medida. O governador do Pará disse que é importante solucionar a questão e que a compensação vai contribuir para equilibrar as finanças dos estados. Helder Barbalho destacou que os valores acumulados desde 1996 chegam a 600 bilhões de reais. Nós precisamos discutir o que fazer com o passivo, discutir o que faremos daqui para frente, discutir inclusive, em último caso, se a Lei Candir vai se sustentar. Nesta terça-feira foi dia de sessão no Conselho Nacional de Justiça. Um dos temas discutidos foi a suspensão de um concurso público em São Paulo. Mas antes da sessão, foram assinados 2 acordos com o CNJ e o conselheiro Henrique Ávila, que foi reconduzido ao cargo. Para criar uma base de dados que identifique e contabilize os problemas para garantir o direito à educação, foi assinado o acordo de cooperação com o Instituto Articule. A entidade, sem fins lucrativos, terá acesso às planilhas processuais de todas as ações na área da educação que tramitam na Justiça brasileira. Nós estamos na era do pré-sal sociológico. E nessa era, nosso petróleo, nossa maior riqueza são os dados. E os dados estão aí, mas eles precisam ser minerados e tratados para que eles se transformem em informações úteis à resolutividade dos conflitos sociais. Também foi assinado o termo de adesão de implantação do sistema de execução eletrônico no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. A medida digitaliza todo o controle do cumprimento de pena no sistema carcerário. Regime fechado, regime semiaberto, em tudo nós teríamos, na hora que fecharmos o Brasil inteiro nesse sistema, nós teremos a visão real do que acontece. Ainda antes da sessão, foi realizada a solenidade de recondução do conselheiro Henrique Ávila. Ele já tinha cumprido o mandato no CNJ em 2017. No plenário, um dos casos julgados foi o pedido para a suspensão de concurso público para cartório de São Paulo. A reclamação foi embasada no argumento de que o edital não seguiu o prazo de publicação como determinado pela Constituição Federal. Por maioria de votos, os conselheiros do CNJ avaliaram que o caso não tem base para julgamento, porque não houve ilegalidade na publicação do edital. O problema no edital, o que é na correção, há problema de interpretação dos pontos. O que poderíamos talvez fazer constar é que, caso o não conhecimento seja prevalecente, a recomendação de que siga o próprio edital na forma que ele segue a resolução do Conselho Nacional de Justiça. O processo de controle administrativo que questiona a competência do Tribunal de Justiça de Goiás para julgar ou não o magistrado também começou a ser analisado. Depois do voto do conselheiro Luciano Frota negando o pedido, o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do presidente do CNJ e STF, ministro Dias Toffoli. Plenário do Tribunal Superior Eleitoral decide que presidentes de partidos não podem ocupar o cargo por 8 anos. Ao apresentar voto vista, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, afirmou entender que não é razoável que dirigentes nacionais de partidos ocupem o cargo por 8 anos. A ministra lembrou que o mandato para comandantes do Poder Executivo é de 4 anos. O entendimento foi firmado em pedido de reconsideração feito pelo Partido da Mobilização Nacional. Os nossos precedentes todos, embora reconhecendo e afirmando a autonomia partidária, também reconhecem que há o princípio da razoabilidade a ser observado e que levou à rejeição dessa proposta de alteração estatutária com a fixação do mandato
destes membros do Diretório Nacional e da Executiva Nacional em 8 anos. Na sessão jurisdicional, os ministros mantiveram a inelegibilidade de Anderson Luiz Juliano. Ele disputou uma vaga na Câmara Municipal de Petrópolis em 2016, mas foi considerado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, porque teve as contas rejeitadas quando comandou a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. O plenário seguiu o entendimento do relator ministro Jorge Mussi. O não recolhimento de contribuições previdenciárias constitui irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, apta a atrair a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G, da Lei Complementar. Ademais, a desaprovação das contas ocorreu também por outras condutas que tipificam, em tese, ato doloso de improbidade administrativa. O plenário também começou o julgamento do recurso de Marco César de Paiva Aga, prefeito de Casa Branca, em São Paulo. Ele foi cassado pelo TRE paulista por utilizar recursos próprios de forma irregular na campanha. O ministro Og Fernandes, relator do processo, votou pela manutenção da cassação de Marco César. O ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista e apresentou o voto na última sessão. Para o ministro Salomão, a decisão do Tribunal Regional deveria ser revertida. O ministro Edson Fachin pediu vista do processo. E no próximo bloco, o uso inovador das tornozeleiras eletrônicas em casos de violência doméstica. É comum os juízes determinarem medidas protetivas de urgência. Entre elas, a distância mínima em metros que deve ser mantida entre mulher e ofensor. A Polícia Federal realiza hoje a Operação SOS Canastra, no Parque Nacional da Canastra, da Serra da Canastra, em Minas Gerais, para desmontar uma organização criminosa que extraía de forma ilegal pedras de quartzo na região há anos. São 160 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Passos, em Minas Gerais, sendo 77 mandados de busca e apreensão, 73 mandados de prisão, além de apreensões de 10 caminhões. Rafaela, os criminosos, olha só, eles chegavam a atear fogo no parque para facilitar a extração indevida. As pedras eram transportadas para depósitos em outras cidades. A operação de hoje acontece nos municípios de Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Carmo do Rio Claro, São João Batista da Glória, Pinhuí e Belo Horizonte. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Checkout. As investigações são conduzidas em conjunto com a Força-Tarefa de Combate à Corrupção na Saúde para desarticular um esquema criminoso montado dentro da então Gerência de Hotelaria da Secretaria de Saúde do DF para direcionar licitações. Vamos agora voltar ao vivo ao telão, porque quem traz todas as informações para a gente sobre essa segunda fase da operação é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no Hospital Regional da Asa Norte, no Guará, aqui no Distrito Federal, e em São Caetano do Sul, em São Paulo, numa empresa de turismo. As investigações apontam para o pagamento de propina para servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Ministério Público investiga, além de servidores, também funcionários de empresas privadas envolvidos na suposta fraude à licitação e corrupção na compra de mobiliários para as unidades da rede pública. O esquema teria ocorrido em 2014 e os envolvidos podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, uso ilegal de verbas do SUS, entre outros. Voltamos ao estúdio. Obrigado, essa é a Carolina Chaves com informações ao vivo aqui no JJ1. E o uso da tornozeleira eletrônica está previsto em lei desde 2010 para as saídas temporárias de presos que cumprem penas nos regimes semiaberto ou nos casos de prisão domiciliar. Mas o que tem chamado a atenção é o uso delas para monitorar cumprimento de medidas protetivas por agressores enquadrados na Lei Maria da Penha, uma iniciativa inovadora adotada pela magistratura. Foram 8 meses de relacionamento, 8 meses de muitas agressões.
Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, entrou para as estatísticas da violência doméstica. A primeira vez era puxão de cabelo, arranhões, e pela última vez agora, até hoje eu estou machucado, meus dedos ainda tá tudo cortado, ainda deu tentando me soltar dele. Esta outra vítima, que também não quer se identificar, viveu com o agressor por 25 anos. Ao longo do casamento, foram diversos episódios de violência física e psicológica. Chegou um ponto assim que tanto faz morrer ou viver, sabe? Não tem mais sentido tu continuar naquela situação, naquela vida, sendo espancada. Quando uma denúncia é feita, é comum os juízes determinarem medidas protetivas de urgência. Entre elas, a distância mínima em metros, que deve ser mantida entre mulher e ofensor. Uma das maneiras encontradas de garantir a segurança delas é o uso da tornozeleira eletrônica. Os agressores são monitorados 24 horas por dia. Em mapas como este, é possível ver quais locais eles estão proibidos de circular. Caso algum deles viole a regra e entre na zona vermelha, aí a vítima é imediatamente avisada e a polícia também. A medida conta com o apoio do Conselho Nacional de Justiça. O uso da tornozeleira eletrônica garante o cumprimento da lei, é mais barato para o Estado, ajuda a reduzir a superlotação do sistema carcerário e previne crimes mais graves. As forças de segurança pública têm se adequado às modernas tecnologias. O fato é que cada vez mais o Estado vem se preparando para garantir não apenas uma segurança a posteriori, mas uma medida profilática de garantir sim a segurança da vítima de maneira efetiva. E para explorar ainda mais este assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a advogada criminalista Marília Brambila. Muito obrigada pela presença em primeiro lugar, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cadu. Bom, é uma iniciativa inovadora, como vimos na reportagem. Como é que a senhora avalia? Podemos alcançar resultados positivos com essa medida? Sim, Rafaela. Nós já temos aí a possibilidade da utilização da tornozeleira eletrônica, assim como vimos na reportagem, para aqueles presos que estão em semiaberto e em regime domiciliar. E essa utilização da tornozeleira eletrônica para a efetividade do cumprimento das medidas protetivas de urgência é bastante interessante. Nós vimos que a aproximação em metros, como a lei determina através da decisão do juiz, vai alertar essa vítima que pode pedir o socorro ainda em tempo de se defender. Então, é bastante eficaz, eficiente, já tem ocorrido no estado de Sergipe, há bastante tempo, já tem mais ou menos 1 ano que esse programa foi implementado lá. E sim, é uma construção do Poder Judiciário, por meio do CNJ, de facilitar e salvar a vida dessas mulheres que estão em situação de violência. Há dados que apontam que o cumprimento das medidas protetivas, que determinam o distanciamento dos agressores ou eventuais agressores, ela tem uma efetividade, mas ainda não é de 100%. Com a utilização das tornozeleiras, isso pode se tornar mais próximo do nível ideal? Sim, Cadu, isso é interessante porque as medidas protetivas de urgência, na sua maioria, elas são cumpridas pelo agressor, principalmente esse distanciamento, antes da decretação da prisão preventiva, ela é para casos de médio e baixo risco. Então, esses casos, a medida funciona. Quando esse agressor dá algum indício ou até mesmo descumpre essa medida protetiva praticando hoje um crime, aí sim nós teríamos aí a necessidade da tornozeleira eletrônica. E tem um ponto importante apontado pelo CNJ. Um preso preventivo de Lei Maria da Penha custaria ao Estado R$ 2.500. E a tornozeleira eletrônica mensalmente custa R$ 250. Então, ela é uma alternativa no meio do caminho. Então, ele não vem cumprindo ou está em médio risco, expondo essa vítima a perigo, nós temos a alternativa da tornozeleira, que acredito eu que funcione. Agora, o acompanhamento deve ser um acompanhamento efetivo, bem próximo também, né? Sim, Rafaela, é interessante, nós já temos programas em todo o país e aqui no Distrito Federal, o Provid, que inclusive foi implementado pelo Dr. Benhovisa, juiz também, que faz parte do Programa Nacional do CNJ. E o que acontece? Nós temos um apoio da Polícia Militar. Inclusive, as vítimas são levadas até o batalhão ou algum contato para que elas tenham no seu próprio aparelho celular, no seu smartphone,
aí o contato direto da guarnição. Por isso que a Evelyn mostrou na reportagem que é muito rápido, né? Muito rápido. O telão já dá ali onde o problema está acontecendo para que a polícia se dirija imediatamente. E acione imediatamente a autoridade policial ou a guarnição que estiver mais próxima, para efetivamente a gente não viver esses casos que já vivemos, né? Até filmados em Belo Horizonte, em outras cidades, que o agressor se aproxima, a vítima tenta se proteger e não consegue. Como se determina o uso e primeiramente como se requer? Como é esse processo? A pessoa pede, a vítima eventual pede, o juiz analisa o caso e de iniciativa própria ele determina o uso. Como funciona isso? A vítima, geralmente, ela vai até a delegacia de polícia e ela preenche um formulário que já está implementado no país todo. E nesse formulário, a própria autoridade policial e o juiz, eles conseguem estabelecer o grau de risco. E o juiz, sim, num primeiro momento, analisando aquelas perguntas respondidas pela vítima quando ela requereu as medidas protetivas, ele já pode deferir, sim, a utilização de tornozeleira eletrônica. O descumprimento de qualquer medida protetiva, a sanção é severa? Além de ser crime, Rafaela, o juiz poderá, no caso concreto, e muitas vezes só acontece, a decretação da prisão preventiva, como está lá no Código de Processo Penal, no artigo 313. E a tornozeleira é uma alternativa para aquele juiz e até mesmo para a gente salvaguardar o sistema penitenciário de um preso ou de alguém que não precisasse efetivamente estar lá. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço sempre. Até a próxima. E no próximo bloco, os cuidados ao contratar os serviços de uma academia. É dever da academia prestar informações claras e precisas e também manter um profissional responsável pela atividade. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destacou hoje o papel da justiça nas questões que envolvem o agronegócio. Ele participou de um evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, que reuniu representantes do setor agropecuário. No evento foram apresentados os dados do setor agropecuário brasileiro. Hoje, 22% do produto interno bruto do país vem do agronegócio, responsável por 42% das exportações brasileiras para mais de 190 países. O presidente da CNA falou sobre o planejamento das safras e os desafios para levar tecnologia a grande parte dos produtores brasileiros. A grande luta nossa é a criação de um plano de safra não anual, mas bianual. O produtor saber que para o ano, quando ele for plantar, a regra do jogo é a mesma desse ano. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento falou sobre as mudanças nas atribuições do Ministério e ainda sobre as questões relacionadas a indígenas e pequenos produtores. A ideia é que todos sentássemos numa mesa para pacificar. Nós temos ações aí de produtores e de indígenas há mais de 20 anos. Acho que é um jogo de perde-perde. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou o papel do judiciário nas questões que envolvem o agronegócio. Há no Brasil questões relativas ao registro fundiário e penso que nós temos também que trabalhar isso para trazer segurança à posse, ao proprietário rural. Tem essas questões que dizem respeito a quilombolas, a indígenas e ao INCRA, e nós temos que ter aí a consciência de que nós temos que aliar o respeito aos direitos de minorias, mas não também desmerecendo o direito daquele que muitas vezes, como a senhora falou, não é nem o grande produtor, é o pequeno produtor mesmo. Não houve acordo entre o Flamengo e os familiares dos jovens mortos no incêndio do centro de treinamento do clube no último dia 8. 10 jovens entre 14 e 17 anos morreram. A direção do Flamengo informou que discorda do valor proposto pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público Estadual e Ministério do Trabalho, que representaram as famílias dos jovens mortos nas negociações com o clube. Pois é, já nesta quarta-feira, familiares dos jogadores serão atendidos pela Defensoria Pública para que sejam orientados sobre as medidas possíveis contra o Clube de Regatas Flamengo. A lei não limita uma idade certa para a prática esportiva, mas é preciso ter muito cuidado antes de contratar o serviço de uma academia.
Uma boa orientação profissional, respeito aos limites do próprio corpo, informações claras e precisas de ambos os lados são pontos importantes nessa relação de consumo. A prática regular de exercícios físicos é sempre apontada como a receita para uma vida saudável. Mas há riscos próprios dessa atividade. É preciso que o consumidor busque uma avaliação específica para a modalidade escolhida. A academia não pode exigir avaliação médica de um determinado profissional da medicina, clínica ou mesmo desconsiderar o exame emitido pelo Sistema Único de Saúde. Nessa ida, o médico ele vai fazer alguns exames e vai te falar se você está apta ou não para fazer uma prática da atividade, né? Antes de contratar a prestação do serviço, o consumidor deve pesquisar também se a academia funciona de forma regular. É dever da academia prestar informações claras e precisas e também manter um profissional responsável pela atividade. Para que eu monte um local de prática esportiva, eu tenho que ter um profissional que, de alguma forma, fiscaliza, organiza essa atividade e assina por ela também. Tem que ser um profissional de educação física credenciado no Conselho Regional de Educação Física. O consumidor também deve respeitar os limites impostos pelo profissional e, mesmo após a aceitação para fazer a atividade, informar a academia se possui algum problema que o limita de fazer determinados exercícios, evitando assim danos à saúde, tais como estiramentos, lesões e fraturas. A pessoa, quando ela entra para fazer uma atividade física, ela deve conhecer o corpo dela, saber até onde que ela pode chegar e até onde que ela tem que... Opa, peraí, agora eu não estou tão bem, eu tenho que dar uma segurada para que eu consiga terminar a atividade. Apesar de o serviço de prática esportiva exigir do próprio cliente o compromisso com os limites particulares do corpo, há situações prejudiciais à saúde do consumidor que decorram de uma má orientação ou erro profissional podem implicar na responsabilização judicial da academia. Pode acontecer pelos danos materiais, todos os gastos que eu tive para tratar aquele problema de saúde, o tempo que eu fiquei parado sem possibilidade de exercer minhas atividades profissionais. Quando a gente fala de dano moral, a gente está falando de algo que me lesa na minha pessoa, na minha dimensão como existência, como ser. E, gente, quando o meu corpo é lesado, quando a minha integridade física é lesada, a minha pessoa, de uma maneira ampla, na sua essência, está sendo lesada. E isso gera danos morais. Pois é, Rafaela, cada movimento que vimos aqui daqueles atletas são atletas de já um certo nível. Então, a pessoa que tem que estar lá do lado para verificar que você que assistiu a matéria e acha que vai fazer aquele movimento lá, não tentar repetir aquilo e lesionar a coluna. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Responsabilidade, com toda certeza. Redobrada. Pois é, Cadu, essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde para você e até amanhã. E eu espero você logo mais às 2 da tarde no Direto do Plenário. Até lá, tchau!